Bom dia a todos. Vamos lá. Hoje está um dia atípico, né? Chuva, greve de metrô, mas número reduzido de participantes, mas tudo bem, né? Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Rose Meire, tá? Eu sou a coordenadora desse grupo do NAGE, de enfermagem, e eu sou do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tá? As professoras da USP, a professora Deise e Marta, elas participam conosco, né, para nos auxiliar na parte acadêmica, e elas estão ausentes, porque elas estão fazendo o pós-doc em Barcelona, na Espanha. Mas no segundo semestre elas estão de volta. Aí eu perguntei se eu podia carregar a mala delas, mas elas falaram que não precisavam. Mas elas estão retornando em agosto, e se Deus quiser elas vão estar aqui com a gente nos assessorando, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nossa reunião vai ser bem um tempo menor, tá? Nós vamos fazer nesse primeiro tempo a apresentação dos indicadores e depois, a seguir, nós vamos ter a apresentação da enfermeira Evelyn, que é RT da Santa Casa de Limeira. Então, ela vai apresentar para nós a experiência delas em relação à coleta dos indicadores assistenciais, que seriam os erro de medicação e quase falha relacionada à administração de medicação. Então, ela vai nos contar a experiência dela, como que elas fazem na Santa Casa de Limeira. E depois, eu não sei se hoje a gente vai conseguir fazer isso, mas eu queria fechar os grupos de trabalho, mas pelo número reduzido de participantes, eu acho que não vai ser possível. Mas depois a gente tenta resolver, eu mando por e-mail para quem se inscreveu nos grupos, a gente conversa após, tá? As apresentações. E nós temos também uma novidade, que é a apresentação por web, né? Então, os interessados que não podem estar presentes aqui, eles se inscrevem através do site, né, do CQH, se cadastram, né, e eles participam nos hospitais via web, né? Então, hoje, neste momento, estamos com 15 inscritos, tá? Todos nos assistindo online, né? Então, isso é bom. Então, de vez em quando, vocês vão perceber que pode ser que apareçam algumas perguntas. Então, é o pessoal através do chat, né, que estão fazendo as perguntas para nós, tá? Então, para quem, a gente temos muitos hospitais do interior, então nós temos agora mais essa ferramenta, né, para que não percam as nossas reuniões, né? Então, o CQH disponibilizou mais esse recurso, tá bom? Então, vamos lá? Então, hoje nós vamos apresentar os indicadores de enfermagem do primeiro trimestre de 2014. Tá? Então, vamos lá em relação à incidência de queda. Então, a incidência de queda, a fórmula é o número de quedas sobre o número de pacientes dia vezes 1000. Aqui nós temos, então, os hospitais gerais no quadradinho amarelo e os hospitais selados, o vermelho. E aqui eu pedi para que colocasse a linha de tendência, né? Então, aqui nos hospitais selados, a tendência de queda, né, aumentou, né? E nos hospitais gerais, a tendência à queda, né? O que será que está acontecendo? Estão sendo notificados? Pode ser, né? Aumentou o número de notificações, isso é bom. Então, a gente ainda não conseguiu ter uma constância, né, nos dados em relação a alguns indicadores. Tá? Então, pode ser que ao longo do ano, essa linha, né, ela esteja mais constante. Aqui, como ele se comportou, né, esse indicador de queda ao longo de 2013. Então, os hospitais gerais, mais ou menos, ele mantém uma linha mais constante e os hospitais selados ainda não conseguiu, ainda, né? Olha, percebem, né? Pelas notificações e pelos números, ainda ele está oscilando, né? Ele oscila muito ainda, esse indicador nos hospitais selados. Porque notificou. Uhum. A incidência de extubação não planejada de cânula endotraqueal, a fórmula é o número de extubação não planejada sobre o número de pacientes intubados dia, vezes 100. Aqui, ao longo de 2013,
Nos hospitais gerais também ele se mantém estável, e os hospitais selados oscila, né? Por que será, né? Notificações? Pode ser, Acho que né? foi a maioria delas. Uma coisa a trabalhar, né? Em relação à saída não planejada de sonda oronasogastroenteral para aporte nutricional, a fórmula é número de saída não planejada de sonda oronasogastroenteral sobre o número de paciente com sonda oronasotraqueal gastroenteral dia vezes 100. Aqui também, bem, aqui os pré-selados também, né, uma oscilação de 2 para meio, depois para 1,5, depois para 1. Os hospitais selados, uma linha mais constante, em torno de entre 1 e 1,5, né? E a tendência aqui, a linha de tendência dos hospitais selados, queda, e a linha de tendência dos hospitais selados mais constante. Como será que os... E como esse indicador se comportou ao longo de 2013. O 2013, no início do ano, né, teve esse pico, mas depois ele se alinhou aqui, né, os dois, tanto os gerais quanto os selados. Mas ainda os gerais, ele mantém uma constância comparado com os hospitais selados. Né, porque teve uma variação de... Liberou. 3,5, tá muito, né? Incidência de úlcera por pressão em unidade de internação, tá? Então, esse indicador nós separamos, então ficou UTI e unidade de internação. Então, aqui, número de casos novos de UP, de pacientes com UP em um determinado período, sobre o número de pessoas expostas ao risco de adquirir UP no período, vezes 100. Então, nas unidades de internação. Então, poucos hospitais ainda colhem, né, pelo número aqui. Novamente, né, que os hospitais selados mantêm uma constância e os hospitais selados uma grande variação, né? E aqui ele praticamente está zerado, acho que aqui não teve notificação. Sim mesmo. Né? Esse Esse é um indicador. A gente foi lá Todos os hospitais têm o profissional estomaterapeuta? Nem todos, né? Desse profissional. Então, a gente tem que capacitar os nossos enfermeiros para que possa fazer uma coleta, né, adequada. Uma coisa que a gente estava discutindo ontem em reunião será que esse profissional, o estomaterapeuta, é uma obrigação, né, da gente ter nos hospitais? Ou capacitar o nosso enfermeiro, porque muitos hospitais não têm, né, o profissional estomaterapeuta, né? Então é melhor capacitar os nossos enfermeiros para que haja uma coleta efetiva. Tá? Aqui ao longo de 2013, como ele se comportou, também os hospitais gerais ele mantém uma constância e os selados uma grande variação, né? Eu acho que aqui teve subnotificação. Muita oscilação, né? Para esse taxa de incidência. Aqui eu só coloquei, só para a gente ter uma referência, que eu peguei num artigo, a taxa de incidência de úlcera por pressão, tá? Então, na literatura internacional, ele varia de 0 a 14%. Né? Aqui a gente tem, ó, de 1,4 a 0. Mas nos hospitais gerais, ele oscila de 0... Gente, desliga aí o microfone de vocês, que dá pra ouvir tudo que vocês estão falando, né? na sala. Então, em relação à taxa de incidência internacional, nós estamos bem, porque o pessoal pediu, né, para que a gente pudesse ter uma referência para ver, estamos bem ou não estamos bem, tá? Depois eu passo o artigo para vocês, que é o qual eu peguei esses dados aqui. Incidência de úlcera por pressão em terapia intensiva, então é o número de casos novos de incidência com UP em um determinado período, sobre o número de pessoas expostas ao risco em adquirir o UP no período vezes 100. Então, aqui também os hospitais selados mantêm uma constante, né, a linha de tendência, e aqui nos hospitais selados a tendência de elevação, assim né, também. chegando de 3 a 6,5 a Depende da gravidade. 5,8, alguma coisa, né? Também oscilando aqui.
o médico não deixa fazer nada, e aí? Esse indicador nós tivemos um problema, né, em 2013 em relação à coleta, né? Nós fizemos todo um trabalho de acertar o modo de coleta. Eu acho que alguns hospitais ainda estão tendo essa dificuldade, né, de acertar o modo de coleta para que ele seja uniforme. Ela vai falar como coletar esses dados. Vamos ver o que ela vai propor. Então, aqui em 2014, aqui já foi, né? 2013. Então, aqui, como ele se comportou, né? Ele manteve-se bem nos hospitais selados mais constantes, de 2 a 1, e os hospitais selados de 2 a 4, a 4.2 a 4.4 e 2. Então, ainda tem muita selação os hospitais selados em relação aos indicadores. Incidência de lesão de pele, esse indicador é coletado somente na pediatria. Né? Se Deus quiser, nós vamos tentar abrir ele, né, principalmente os pacientes geriátricos. Então, a incidência de lesão de pele é o número de casos novos de lesão de pele sobre o número de paciente dia vezes 100. Aqui, alguns poucos hospitais ainda encaminham, né, por ser muito específico, né, é um indicador pediátrico, né, em neonatologia. Então, aqui, os hospitais selados também, ele manteve, né, uma constância aqui no início do ano e oscilou muito, né, foi para 0,6 aqui no final do ano. Em relação aos hospitais gerais, constante. Incidência de erro. Esse também é um indicador que a gente sabe que é subnotificado, né? A equação é número de erros relacionados à administração de medicamentos sobre número de paciente dia vezes 100. Em 2014, ele oscilou em 0,1 e a tendência, a linha de tendência a subir, e os hospitais selados, tendência a queda. Né? Mas ele, acho que ao longo do ano, vamos ver como que ele vai se comportar. Né? Também oscilou de 0,4 a 0,27 por aí. E aqui os hospitais gerais de 0,1, 0,12, 0, né, por aí. Mas a gente sabe que esse é um indicador subnotificado, né? Isso é um trabalho que a gente precisa fazer, né? Nos hospitais. Ao longo do ano de 2013, o nosso indicador é baixo porque é 0,3, 0,15, aí chega ao final do ano ele cai. O que será, né, esse comportamento? Subnotificações? Né? Pode ser, né? Fazer uma análise mais. Que ele se manteve ao longo do ano, no final do ano, né, cai. Esse então, né, quase falha. Vocês estão conseguindo trabalhar com quase falha? É difícil, né? Se o de erro já é difícil, imagina o quase falha, né? Mas é um trabalho que a gente vai ter que, né, fazer com todos. Então, a equação é o número de quase falhas relacionados ao processo de administração de medicamento, vezes o número de paciente dias, vezes 100. Em 2014, poucos hospitais estão encaminhando esse, né? Acho que é um trabalho bem árduo, né, que os hospitais terão que fazer. Então, a gente ainda não tem uma linha de tendência ainda para a gente falar como ele está se comportando, tá? Então, os hospitais gerais, né, acho que não estão notificando, os hospitais selados estão mandando alguns dados ainda, né? Então, oscilou de 0 a 5, né? Então, a gente ainda não tem como falar qual que é a mediana, qual que vai ser a média desse indicador. Então, alguns indicadores a gente não consegue ainda ter uma mediana por serem novos, tá? E poucos hospitais estarem encaminhando para nós. Ele está ainda variando bastante, né? De 0,05 a 0,24 a 0,05. Né? Então, ainda não tem uma constância ainda de número. Incidência de flebite é o número de casos de flebite sobre o número de paciente dia com acesso venoso periférico vezes 100. Aqui, os hospitais selados, a linha de tendência à queda, né? E os hospitais gerais estão mantendo uma linha constante. Então, variando de 0,2 a 0,6 e mantendo na linha de 0,2. Os dois hospitais, né? Tanto selados quanto os gerais. Aqui também, então, como esse é um indicador mais, né, clássico, ele está mantendo, né, uma constância, tanto os gerais quanto os selados.
de 0,15 a 0,3, né? Então até que está uma linha mais constante. A mediana de 2012 foi de 0,27, tá? Então, 2013, vou considerar, acho que até caiu um pouquinho, tá? Mas depois a gente vai fazer um trabalho de fazermos as comparações, mediana 2010, 2012, 2013, para vocês terem uma noção de como ele está se comportando. Extravasamento de contraste, então esse é específico em unidades de radiologia, né, de centros de diagnóstico. É o número de casos de extravasamento de contraste sobre o número de pacientes que receberam o contraste endovenoso vezes 100. Então, aqui poucos hospitais ainda encaminham esse indicador, então também não dá para falar, né, qual a mediana desse indicador aqui, né? Estão variando muito, de 0,70, 0,30, né, 0,10. Mas a referência internacional, ele varia de 0,30 a 0,50, tá? Esse indicador aqui, de 0,30 a 0,50. Né? Então, aqui, só que está um pouquinho alto o número de extravasamento de contrastes aqui. Tá? A incidência de extravasamento de droga antineoplásica em pacientes em atendimento ambulatorial, então esse indicador também é um dos mais novos. Então, o número de casos de extravasamento de droga antineoplásica sob a somatória dos atendimentos ambulatoriais de pacientes que receberam droga antineoplásica vezes 100. Então, esse é um indicador que também poucos hospitais ainda estão encaminhando para nós. Então, também não dá para falar a linha de tendência aqui, né, que é novo. Então, variou de 0,30, 0,20 e a 0. Né? Então, é bem pouco notificado ainda esse indicador. Tanto os hospitais selados quanto os gerais. Aqui, incidência de extravasamento de droga antineoplásica em pacientes internados. Então, esse é ambulatório e internado, né? É um indicador que foi separado. Então, nos internados é o número de casos de extravasamento de droga antineoplásica sobre o número de pacientes dia que receberam droga antineoplásica vezes 100. Aqui, como ele se comportou ao longo de 2013, também como ele é novo, a gente não tem uma linha de tendência ainda. Tá? Então, ele variou de 0 a 1,20. Tanto os gerais quanto os selados. CCIP, esse também é um indicador, né, é para população pediátrica e neonatal. Então, a equação é o número de perda de catéter central de inserção periférica sobre o número de paciente dia com catéter central de inserção periférica vezes 100. Esse também é um indicador novo, então ele, né, tem uma oscilação ainda muito grande, não tem uma linha de tendência ainda constante. Tá? Então, tanto os hospitais gerais variou de 1, de 0 a 1, e hospitais selados de 3 a 4. Né? Então, também não dá para falar ainda a mediana desse indicador. Tá? E por ser específico também. Né? Aqui, como ele se comportou ao longo do ano, né? Então vocês percebem que ainda não, a gente não tem uma constância ainda, né, dos números. Mas vamos ver em 2014 como esse indicador vai se comportar. Incidência de perda de catéter venoso central. Esse é o número de perda de catéter venoso central sobre o número de pacientes com catéter venoso central vezes 100. Aqui em 2014 a tendência já mostra aqui a tendência à queda, ainda bem, né? Ele variou nos hospitais selados de 0,25 a 0, e nos hospitais selados de 0,30, 0,04 a 0,5, né? Com tendência à queda. Que bom. Aqui, como esse indicador se comportou ao longo de 2013, então teve uma variação aqui de 1,10 a 0,20, e aqui nos hospitais selados se comportou de 0 a 0,40, né, ao longo de 2013. Esse também é um indicador bem específico, né, de CME, né, que é a incidência de instrumentais cirúrgicos com sujidade.
Então, a fórmula para cálculo é instrumentais cirúrgicos com sujidade no processo de inspeção sobre o total de instrumentais cirúrgicos inspecionados vezes 1.000. Então, esse também poucos hospitais estão trabalhando com ele ainda, né? Então, aqui os hospitais gerais não estão notificando, então são mais os selados que estão notificando. Esse também a gente não tem uma constância ainda por poucos hospitais encaminharem para nós. Aqui, como ele se comportou ao longo do ano, né, até que tanto os hospitais selados quanto os gerais mantiveram, né, caminharam paralelo aqui, mas os gerais mais tendência à queda e os hospitais selados a tendência a aumentar aqui, onde é esse indicador. Agora os de assistência. As horas, esse indicador é as horas de assistência de enfermagem, então para a unidade de internação, é o número de horas de assistência, então, da equipe de enfermagem prestada sobre o número de paciente dia. Né? Então, aqui em relação aos primeiros meses de 2014, os dois estão meio que em paralelo, né? Aqui os hospitais selados em torno de 6 a 7, e os hospitais gerais de 8, tendência, agora ele começou a subir aqui, ele caiu aqui no meio do trimestre e começou a subir de novo aqui agora em abril. Tá? Então, horas de assistência varia de 6 a 8 horas, 7 horas, né? Nos hospitais gerais, mais, né? Do que os hospitais selados, menos de horas de assistência. Aqui, como ele se comportou ao longo de 2013, até que bem alinhado, né? Os dois, variando de 6,5 a 8, mas mantendo a média, acho que entre 6 e 7 horas, né? De assistência. Tanto selados quanto os gerais. Esse é mais constante, né? Está mais constante aqui os números. Hora de enfermeiro, né? Nas unidades de internação, é número de horas de assistência prestada por enfermeiro sobre o número de paciente dia. Aqui, vamos ver aqui como ele se comportou. Nos hospitais gerais, 1h40, né? Por aí, ele manteve. E hospitais selados, 1,1, caiu para 0,6 por aí. Aí subiu para 1,6 mais ou menos de horas de enfermagem, né? Oscila muito, mas a tendência aqui nos hospitais selados é elevar, e nos hospitais gerais está com uma linha mais constante em relação a horas de enfermeiro na internação. A gente sabe que está cada dia mais carente, né, esse profissional. Aqui, como ele se comportou ao longo de 2013, aqui, quando você vê o anual, ele é mais constante, né, a linha de tendência. Aqui a linha de tendência, os dois estão caminhando a elevar, né, ele começa com 1,4 para 1,6, né, os dois juntos. Perceberam aqui, ó, né? Eles começam, né, os dois em paralelo, e eles se juntam no final do ano, aqui, ó. Já no segundo semestre, já está mais ou menos caminhando junto, né, em termos de horas de enfermeiro na internação. 1h40, ó, 1h40, quase até 1h60, os dois juntos. Coincidência, né? De comportamento. Horas de técnico auxiliares de enfermagem nas unidades de internação é o número de horas de assistência prestada por técnico auxiliar de enfermagem sobre o número de pacientes dia na internação. Aqui também os dois bem né, alinhados aqui. 5,8, e depois aqui também o mesmo comportamento, né? Agora em março, os dois praticamente se alinharam na linha de tendência, né? Acho que 5h08 por aí, né? Acho que se levando mais ou menos o que está na tabela. Em 2013, vê como é mais fácil a gente ler, né, ao longo do ano, como os dois estão se comportando, tanto os selados quanto os gerais. Aí é nítido, né? A linha de tendência é subir as horas de técnica auxiliar de enfermagem nas unidades de internação, né? Então, aqui variou de 5,86 para 7, ó, né? Os hospitais gerais estão em 7 e os hospitais selados em 6.
mas os dois mais ou menos que estão, né, caminhando juntos, né, em paralelo, em termos de horas de técnico e auxiliar de enfermagem nas unidades de internação. É interessante esse comportamento. E na UTI, hein, gente? Como que será que está as horas de enfermagem nas UTIs? Né? A horas de assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva e horas de assistência de enfermagem em UTI sobre número de paciente dia. Olha só, né? Como que está, né? Já nos primeiros 4 meses, né? A linha de tendência aqui nos hospitais gerais, ó, queda, né? De 15, 16, 18, vai, entre 15, 18 a 20 e caindo, né, as horas de assistência de enfermagem nos hospitais gerais. Os hospitais selados subiu de 20 a 20, chegou até 25 horas e está caindo novamente. O que será que isso mostra para a gente, né? A nossa realidade, né? E aqui, ao longo do ano, também, tanto selados quanto gerais se comportaram, mantiveram entre 15 e 18 horas. O selado chegou a 12 horas e no final do ano ele conseguiu subir aqui. E os hospitais gerais, eles conseguiram manter 18 horas, entre 15 e 18 horas aqui as horas de assistência de enfermagem nas UTIs. Horas de enfermeiro na terapia intensiva, esse é muito interessante. E número de horas de assistência prestada por enfermeiro sobre número de paciente dia nas UTIs. Olha aqui o COFEM, né? 9,7. E a nossa realidade, né? Tá? Dos hospitais gerais, 3,8 horas, né? E tendência a cair, né? Nos hospitais gerais. E aqui, nos hospitais selados, ele começa, mantém entre 5,8 e, vamos ver, né, como que ele vai se comportar ao longo do ano, né? A linha de tendência está para leve queda, né, das horas de assistência do enfermeiro nas UTIs. Mas eu acho que é o que mostra a nossa realidade, né? E o COFEM preconiza 9,7 horas. Aqui, ao longo de 2013, né, até que os dois, né, também praticamente em paralelo, aqui em torno de 2,5 a 4 horas, e aqui o selado deu um pulo, né, até 6 horas aqui, depois ele caiu novamente e juntou aos hospitais gerais, na média de 3 a 4 horas de assistência de enfermagem nas UTIs pelo enfermeiro. E os técnicos, será, hein? Como ele está se comportando nas UTIs? A tendência é aumentar ou diminuir? A tendência é aumentar as horas de técnicos e diminuir a hora dos enfermeiros, né? Então, o número de horas de assistência prestada por técnicos, auxiliares de enfermagem nas UTIs, sobre o número de paciente dia na UTI. Então, nos 4 primeiros meses, como que estamos? Né? 12, 13. Nos hospitais gerais, a tendência está, ó, de queda, né? Para horas de assistência de técnico. Aqui está, vamos considerar 11, né? E aqui começa entre 12 e 13. Aqui os hospitais selados conseguem manter as horas altas, mas depois ele cai drasticamente, né? Olha só, de 18 para 12 horas de assistência do técnico. Vocês estão conseguindo contratar técnicos? A gente não consegue contratar técnicos. Principalmente no hospital público onde eu trabalho. A gente tem muita dificuldade, tanto técnico quanto enfermeiro. Tá? E a gente tenta priorizar as UTIs, mas a gente não está conseguindo. Né? Pela escassez, não sei, acho que o mercado está tão competitivo, né? Eu não sei para onde eles estão indo. Para nós eles não vêm. Estão indo para os privados. Mas nem os privados, olha, a tendência de queda, para onde que eles estão indo? Né? Aqui ao longo do ano, né, 2013, variou de 9, né, ó, de 9 horas a... Ele não chegou nem a 15 horas em 2013 de hora de técnico nas UTIs. Variou de 9, vamos considerar aqui 13, né, 13 horas ao longo do ano de 2013 de horas de técnico de enfermagem nas UTIs. Aqui,
aqui, né? O COFEM preconiza 8,2, né? Mas isso a gente já estava vendo ele como ele estava se comportando, né? As horas do técnico. A tendência é que a gente viu que as horas do enfermeiro está diminuindo e as horas do técnico está aumentando nas UTIs, né? E essa vai ser a tendência. Índice de treinamento de profissionais de enfermagem, é o número de trabalhadores ouvintes no curso, né? Vezes a carga horária do curso, e assim por diante, sobre o número de horas de homem trabalhado vezes 1.000. Então, aqui nos 4 primeiros meses, os hospitais gerais ele mantém uma constância do índice de treinamento de 5 até 10, né, horas de treinamento. E aqui os hospitais selados mais, né, eles conseguem treinar mais do que os hospitais gerais. Até 34, 26, depois ele cai aqui em abril para 10, né, o índice de treinamento. Aqui, como ele se comportou ao longo de 2013, então, no início do ano consegue se treinar mais, aí no meio do ano cai, aí com final de ano os hospitais gerais a tendência a cair, e aqui os hospitais selados conseguem melhorar, mas depois ele cai de novo junto com os hospitais gerais. Né? Então, é interessante esse indicador de treinamento, né? Mas são as oscilações mesmo, né? De entradas e saídas, né? De funcionários, que é o início do ano e final de ano. Absenteísmo. Como que está o absenteísmo de vocês, hein? Hoje, então, né, com a greve, e das greves de ônibus e assim por diante, né? Número de horas homem ausente sobre número de horas homem trabalhadas vezes 100. Aqui, 2014, aqui a gente já teve greve de ônibus, né? Só que a gente variou de 4,2, aí caiu a 3,5 por aí. Aí ele conseguiu subir os hospitais selados e os hospitais gerais a tendência está caindo, né? Bom, né? Vamos ver 2013. 2013 oscilou bastante o indicador de absenteísmo, né? De 3,8 a 5, chegou a 6 aqui nos hospitais selados e depois começou a cair ao final do ano o índice de absenteísmo. O pico foi setembro, outubro, né? Aqui, então, nos 2 hospitais praticamente, né? Tanto selados quanto gerais, a taxa de absenteísmo. Rotatividade de profissionais de enfermagem, turnover, é o número de admissões mais número de demissões dividido por 2 sobre o número de trabalhadores ativos no período, sobre o mês, vezes 100. Aqui, nos 4 primeiros meses, os hospitais selados começaram com 1,8, subiu um pouquinho para 2,2, os hospitais gerais, né? Os hospitais selados de 1,8 chegou a 3 e começou a cair de novo aqui a rotatividade. Mas aqui a linha de tendência dos selados, a tendência é elevar também os hospitais gerais. A linha de tendência está para subir a taxa de rotatividade. Mas isso é bem sazonal, né? Aqui, como ele se comportou ao longo do ano, os hospitais selados, ele teve uma taxa menor de rotatividade e os gerais um pouco maior, né? Em torno de 2. Aqui os hospitais selados ficaram em 0,8 a 0,1, 1,4, em relação à taxa de rotatividade. Aqui eu coloquei a mediana de 2012, esse indicador, a mediana dele deu 1,65. Aqui, ó, só 2013, os hospitais gerais estão em torno de 1,8 a 2. Então, a mediana pode ser que aí ano que vem, já 2013, seja mais alto que 2012, tá? A taxa de rotatividade. Aqui, como ele se comportou, né, nos 4 primeiros meses, que eu já passei, né? Já passei. Aqui ele passa de 1,8, vai para 2, depois ele cai aqui de novo. Já passei. Taxa de acidente de trabalho dos profissionais de enfermagem, número de acidentes de trabalho sobre o número de trabalhadores ativos no período sobre o mês, vezes 100. Aqui, os hospitais gerais, uma linha mais constante, uma linha de tendência mais constante, que ele fica entre 0,58 a 0,5.
por aí, 0,5. E os hospitais selados de 0,38 até quase 1 aqui, depois ele cai, né? Não sei se teve alguma subnotificação, tá muita oscilação aqui. Não sei, algum erro de digitação em relação aos hospitais gerais, que é uma linha mais constante, né? Em termos de taxa de acidente. E a tendência mais constante aqui é a tendência. Aqui, como ele se comportou ao longo de 2013, os hospitais selados começou entre a taxa de acidente entre 0,8 a 1, os hospitais gerais menos, em torno de 0,6, 60 a 0,8, depois a tendência foi diminuir, né? E os hospitais selados, muita oscilação de novo, né? Aqui ele meio que mantém constante em relação aos hospitais gerais. E aqui a mediana de 2012, que girou em torno de 0,36. 36. Aqui em 2013, ele está uma média, acho que vai bem acima de 0, vai estar em 0,40 a 0,60. Vai estar bem maior que em relação a 2012, a taxa de acidente de trabalho para os profissionais de enfermagem. Tudo a tendência a aumentar, né? Acho que é isso, gente. Alguma dúvida? Vocês perceberam que a maioria dos indicadores, assim, em relação aos hospitais selados, tem uma variação muito grande em relação aos hospitais gerais, né? Acho que isso não sei se demonstra um pouquinho a questão do envio, não sei, erros de digitação. Vou até perguntar para o Genival se a gente está tendo muita oscilação em termos de números. Basicamente, os hospitais têm 30 dias para dar as informações a partir do fechamento do mês. Então, muitos dos hospitais ainda não forneceram o mês de abril. Então, acaba tendo essa oscilação. Não dá para a gente alinhar a tendência. Um aviso importante, as pessoas que estão no curso de avaliador podem subir, que o professor já chegou. Uma outra coisa muito importante, as pessoas que estão plugadas na internet, desliguem o volume do seu computador, porque todas as conversas estão sendo gravadas online ao mesmo tempo. Então, desliguem o volume de voz do seu computador, que interfere no final da gravação desse programa. E a gente fica ouvindo, vai ficar gravado todas as conversas online ao mesmo tempo. Então, por favor, desliguem os microfones. Só aproveitando, alguns hospitais ainda dizem que estão cadastrados, mas eles não estão aparecendo. Não consegue se ver no... Como que a gente... Eu vou precisar ver com o pessoal de áudio, não saberia responder tecnicamente. No cadastro do envio dos indicadores. Tá. Por favor, anotem o meu e-mail, cqh@apm.org.br. CQH. Então, toda e qualquer dúvida com relação a indicadores, me liguem, me passem um e-mail, eu respondo, e vocês também podem me ligar. Na resposta do e-mail vai o meu telefone, então não tem problema. 3188-4214. Qualquer dúvida de indicadores, me ligue, por favor. Principalmente o pessoal do interior, né? Eles estão querendo se cadastrar e não estão conseguindo, né? Então, por isso que... Se tem alguma pergunta online. Não, tá bom? Acho que sim. Porque aqui, ó. Então vamos lá, dando continuidade à nossa reunião. Vamos chamar agora a enfermeira Evelyn Mascharp. Ela é gerente de enfermagem da Santa Casa de Limeira e ela vai apresentar para nós como que ela está fazendo a coleta do indicador
colocar o óculos aqui. Erro de medicação e quase falha relacionada à administração de medicação. Então, vamos ouvir a Evelyn em relação à experiência dela na coleta desses indicadores. Tá? Produção. Tá ótimo, obrigada. Bom dia a todos. Prazer, meu nome é Evelyn, eu sou coordenadora de enfermagem da Santa Casa de Limeira, já há 17 anos, já faz tempo. E eu gostaria de apresentar para vocês a Santa Casa, um hospital da região. A Patrícia, que é a gerente da qualidade, vai mostrar para a gente e está falando um pouquinho sobre a Santa Casa. Bom dia, como a Evelyn falou, meu nome é Patrícia, sou da área da qualidade. Então, antes da gente começar a falar do indicador, né, propriamente dito, falar um pouquinho da Santa Casa de Limeira. Ela fica a mais ou menos 140 quilômetros daqui, né? Ela fica na região de Piracicaba, Campinas. Ela foi fundada em 1895, então é um prédio bem antigo, no centro da cidade de Limeira. E desde 74, ela se encontra nesse complexo aqui, né? Que é onde nós estamos até o dia de hoje, desde 74. A Santa Casa, ela tem 250 leitos, tem 1.287 funcionários, 551 profissionais de enfermagem, né, todo o corpo de enfermagem. É o Hospital Amigo da Criança, tem o Projeto Nascer, tem o Banco de Leite, é um hospital de ensino, é um hospital estruturante, né? Também trabalha com humanização. E um pouquinho aí para vocês conhecerem, nós temos um hospital dentro desse complexo, uma área exclusiva de convênios e particulares, que nós colocamos o nome de Hospital Frei Galvão, onde também atende o plano próprio, né, que era o Santa Casa Saúde, e hoje está sendo unificado como Hospital Frei Galvão. É um hospital de alta complexidade, onde atende cirurgia cardíaca, cirurgia vascular e endovascular, ortopedia, queimaduras, neurocirurgia, oncologia, transplante de medula óssea, a gestação de alto risco, saúde auditiva, temos um ambulatório, né, específico, captação de órgãos também. Ainda a estrutura, nós temos a hemodiálise, o centro de diagnóstico por imagem, que também é da Santa Casa, a hemodinâmica, o laboratório de análises clínicas, banco de sangue, e o serviço cardiológico, todo exame de eletro, e o serviço de endoscopia. A Santa Casa, ela atende em microrregião, a cidade de Cordeiro, Iracemápolis e Engenheiro Coelho. Então, uma população média de 331 mil, né, pessoas. E na macro-região, que chega em torno de 26 cidades, por ser alta complexidade, algumas referências, 1.397.000. Então, agora passo a palavra para a Evelyn, que vai falar um pouquinho sobre os indicadores. Bom, nós iniciamos nossa coleta de indicadores desde 2007, mas com uma cultura totalmente diferente, né? As coletas eram feitas via departamental, jogado em gráfico, né? Aplicado a fórmula, no departamento, cada um nas suas unidades de internação. O hospital não participava do programa. Apesar de eu ter sido visitadora, o hospital não aderiu ao programa nessa época. E com esse método, a gente usava um método de correção dos indicadores, hoje totalmente inadequado, advertências, punições. Então, a gente tinha uma subnotificação dos dados. Nosso indicador, aparentemente, era positivo, era bom, só que subnotificado. Quando o CQH, nós começamos a Santa Casa em janeiro de 2013 a fazer parte do controle de indicadores. E agora, em janeiro de 2014, do NAGE. Nós resolvemos zerar tudo. Vamos começar tudo de novo. Porque nós temos que quebrar esse paradigma, mudar a cultura dos profissionais, porque os nossos indicadores tinham essa margem de erro, né, da subnotificação. E não existia uma padronização do hospital. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma padronização de todos os indicadores. E resolvemos começar com todos, não somente com um.
Padronizamos esses indicadores numa planilha de Excel simples, né, que fica numa pasta, uma coleta bem simplista mesmo, que era para facilitar o profissional da enfermagem, que devido à sobrecarga e uma série de atribuições administrativas, né, que acabam ficando no registro dos prontuários, para facilitar ao máximo para ele. Esse era o nosso objetivo. E que eles respeitassem a gente com essa nova cultura, de tirar a punição, né, de não procurar culpados, e sim resolver os processos, as mudanças dos processos. Daí foi realizado um treinamento 2 meses antes, com toda a equipe de enfermagem, em dezembro de 2013. Então, enquanto todo mundo estava nas festas, né, final de ano, dezembro, bastante amigo secreto, nós resolvemos investir nesse treinamento. Foi um treinamento pesado, porque absorveu toda a equipe. Um treinamento que exigia assim, uma explicação detalhada, porque tinha que mudar a cabeça deles, com a equipe inteira, enfermagem, enfermeiros, auxiliares, técnicos, supervisores. E daí nós começamos a fazer análise a partir do primeiro dia do ano. Foi colocados nas unidades de internação, essas planilhas bem simples, né, constando manhã, tarde e noite, e cada funcionário abastecia se ele tinha algum evento adverso, né, alguma não conformidade, ele abastece e coloca no verso dessa planilha o paciente que ele teve intercorrência, o paciente que caiu, que foi uma extubação acidental e assim por diante. E coloca o nome do paciente e o que aconteceu. Nos primeiros dias houve uma dificuldade, os papéis ficaram em branco, né? Aí quando o primeiro colocou e viu que não houve nenhuma punição, isso começou a ficar frequente. E daí, todos os dias, existe uma fiscalização do enfermeiro que fiscaliza se esse indicador ele está preenchido. Mas não necessariamente somente ele que preenche. Nós demos uma autonomia para o auxiliar e técnico registrar o indicador. Porque antes era direcionado somente para o enfermeiro. Então, a planilha ela é bem simples, né, um padrão. Como vocês estão vendo, a gente só enfatizou o erro de medicação e quase falha. Porém, todos os indicadores são nesse formato, uma embaixo da outra. A qualidade sempre nos ajuda nesse aspecto. Ela facilitou para a gente, informatizando essa planilha. No final do mês, esse enfermeiro abastece para facilitar a coleta e somatória dos dados. Então, aí está identificado o plantão no dia 1, por exemplo, manhã, tarde e noite. E aí, a somatória automática aí para facilitar para a enfermagem. A coleta é feita no papel. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é feito o registro. Então, o funcionário vai lá e ele anota se não teve nenhuma intercorrência desse dado, desse indicador. Como todos os indicadores ficaram na mesma pasta, facilitou bastante o registro. Ele não perde segundos para registrar, se teve ou não. Então, eu mostro para vocês que no dia 25 teve um registro, uma não conformidade de medicação. E ele registra dessa forma no verso. Ele coloca a data, o paciente que foi, né? E o que fez de errado. E aí o enfermeiro, claro que ele carimbou ao lado, né, como ciência do ocorrido, e ele vai analisar esses dados para ver o que ele vai ser feito com esse erro de medicação. O que aconteceu no decorrer desses meses? Os funcionários perderam medo. E eles anotam muito mais do que o indicador. Detalhes simples do processo de trabalho diário, eles acabam colocando. A gente não corta isso, né? Não, isso é só para indicadores. Se você não coloca esse tipo de informação, você não precisa colocar. Por quê? A gente não quer, de nenhuma forma, inibir essa notificação dele. Então, exemplo, se falta uma pinça numa caixa, ele coloca, né? Se veio uma não conformidade de um material, ele coloca. Então, ele coloca muito mais coisas do que o indicador necessariamente registra. Quais foram as vantagens do processo?
a fácil acesso para a equipe de enfermagem, porque a gente sentiu que tudo que fosse notificar, que envolvesse um tempo maior, eles não notificariam. E justificariam pela sobrecarga do processo, né, de trabalho. Então, a gente também tem falta de técnico, a gente está enfrentando esse problema, acho que todo mundo, e a gente sabe a dificuldade na contratação, a dificuldade que causa isso, né, a sobrecarga. Então, o pensamento foi simplificar ao máximo. Autonomia para a equipe, né, porque ela teria que comunicar ao enfermeiro dela, e não necessariamente esse enfermeiro ia ter uma atitude tranquila. Muitas das vezes ele se agitaria frente ao caso. O paciente, ele acabava demonstrando uma atitude, às vezes pelo sentimento. Né? Nossa, você fez errado, e aquele funcionário se reprimia. Então, com isso, ele anota, sem ter aquela informação primária, né, da notificação do erro, que ele já é pesado. Né? Você errar a medicação ou uma quase falha já te deixa psicologicamente abalado, porque envolve uma vida. Então, nós tiramos essa condição e demos autonomia para ele, para o funcionário. Envolvimento do funcionário no processo. Sempre perguntando se estava difícil, que dificuldade ele tem, por que ele não abasteceu a planilha. Alguns falam, eu esqueci ontem, eu estava agitado, eu esqueci. Mas o rigor de você observar se todos os dias estão preenchidos, eu acho que é a magia. Se você deixar para o final do mês, você vai ter alguns dias sem preenchimento. Né? Mas todos os dias, o enfermeiro da unidade, observando se foi preenchido, é onde a gente tem a fidelidade de indicador. E maior confiabilidade dos dados, porque nos assustou. As notificações, elas aumentaram. Então, para quem estava acostumado desde 2007 com o indicador anterior, totalmente, né, controlado, ele assusta um pouco. Quando eles sentiram cada vez mais a confiança da notificação, aumentou o indicador. Estou mostrando um pouquinho para vocês do nosso histórico desde janeiro, que é o nosso início. Aí nós somos iniciantes no NAGE. E dentro do histórico nós tivemos essas oscilações. E a quase falha foi a que aumentou. A quase falha, que foi a liberdade de falar, a liberdade de mostrar. E assim, é muito claro que você tem que avaliar o processo de trabalho. Que a falha e o erro, ele vem através de um processo distorcido, um processo que falta ser observado. E aí os próximos passos, né, dentro do indicador seria análise por tipo de falha, área de repetibilidade, origem dele, e ações da falha mesmo, pelo tipo de falha. Sempre tirando a punição. Né? A punição deixa de fazer parte da Santa Casa de Limeira nesse aspecto do indicador. Eu trouxe até para vocês darem uma olhada, se tiverem interesse, as planilhas, como eles abastecem. Não tem assim um capricho, não é cobrado nenhum protocolo para registro. Ele anota do jeito que ele está, com a letra corrente. Muitas vezes ele carimba, outras vezes ele só coloca o corém. Mas existe essa liberdade do registro. Nós deixamos uma fase para vocês que possa ter diversos defeitos, mas a maior qualidade é reconhecer cada um deles e me olhar todos os dias. Gostaria de mostrar para vocês o que a gente tentou mostrar aqui. É um processo bem simples, mas que ele está funcionando na notificação dos casos. Então, agora, quer a gente fazer o que com os casos? Né? Desenvolver os processos de melhoria, né? O PDCA está sempre melhorando. E envolver também as outras áreas no processo, porque nem sempre o processo é somente na área da enfermagem. Né? O problema está ali na enfermagem do erro. Até chegar à medicação existe um espaço, né? Um caminho. Coisa que nos leva agora a gente a refletir sobre esses dados é assim, o porquê aconteceu a falha. Então, não vê só o número da falha de medicação, mas quando a gente fala da origem dela, é assim, houve uma falha de processo dentro da farmácia, então vamos envolver a farmácia. Ah, não, já veio errado o almoxarifado, vamos envolver o almoxarifado.
né? Ou houve realmente a troca entre os pacientes na unidade, né? Ou houve, por exemplo, uma falha de cadastro no sistema, que nós temos também um sistema recentemente implantado. Então, o objetivo com isso tudo, a gente ainda está engatinhando, né, vamos dizer assim, mas esses dados a gente abrir e procurar mais realmente, não pensar só em departamento de enfermagem, mas todas as áreas que possam contribuir com essa melhoria desse processo. Alguma pergunta? Pois não. Você não está usando um impresso, uma ferramenta para notificação. Você fez a tabelinha por dia, ele diz, teve escreve atrás. Uhum. E depois, como é que você apura isso? Como é que você analisa isso? Então, nós estamos na análise do erro, né? Gerenciamento do risco. É avaliar de onde ele veio. Como a Patrícia acabou de falar. Os departamentos envolvidos e treinamento. Eu acho que a chave de você mudar um indicador é você conscientizar e você treinar. E o treinamento, ele é constante, né? Ele não pode ser interrompido. Observando um pouquinho os indicadores que agora a Rosimeire acabou de passar para a gente, ele tem oscilações, né? E dentro dessas oscilações, você tem que trabalhar isso. Treinamento, né? Por que ele abaixa, por que ele sobe? Está envolvido na notificação, mas está envolvido também nessa rotatividade de pessoas. Você analisar o erro, né? Por que houve o erro? E o que a gente descobriu hoje? É que o erro, muitas vezes, ele não é departamental. Às vezes, ele é um erro de estrutura. A estrutura causou o erro. Dos erros que a gente apresentou, que a gente já teve, né? Que já vivenciou. E uma mudança com o departamento de manutenção resolveu o problema. Então, é feita uma análise do erro e uma ação à forma de treinamento. Mas tentando sempre encontrar uma alternativa de sanar isso. E esse processo acontece na qualidade. Quem avalia tudo isso? O pessoal da qualidade junto com... Uma equipe. Uma equipe, depende do erro. E farmácia, qualidade... fisioterapia, dos departamentos envolvidos. Mas assim, no dia a dia você chama os setores e conversa? Sim. Como é que... Ocorreu um erro, não deixa finalizar o processo, né? Porque como a enfermeira olha diariamente, ocorreu um erro, já vai e faz uma reunião com o processo inteiro. Ele não é finalizado, ele tem atitude in loco, bem rápida. Porque senão ele pode continuar. Por exemplo, nós estamos com uma troca de sistema, né? Nós compramos um sistema recentemente, acho que vocês devem conhecer, o TASI. Não era um conhecimento de toda a equipe, a gente tinha um sistema bem simples. E o TASI é um sistema mais robusto. E um erro no TASI provocou um erro de medicação. Então, quando nós fomos investigar esse erro, o que nós vimos? Que o erro foi na prescrição de uma formatação do TASI. O sistema, né? Isso. Então, foi visto o sistema. Está analisado o erro da forma concreta dele, não somente do profissional. Eu acho que a diferença é você não avaliar o profissional. Antigamente se enfatizava muito o profissional que errou. Isso se torna um fardo muito pesado, sendo que o processo de trabalho pode estar errado, né? O físico. E o nosso impresso, nós até trouxemos, né? É um impresso que nós colocamos todos os indicadores sequencial. Então, não fica amplo na coleta. Então, ele demora menos de segundos para abastecer. Porque ele não vai abastecer o mês inteiro, ele vai abastecer um dia, no plantão dele da manhã, o dia 1º na manhã. E ele abastece dessa forma. Se ele não tem esse indicador, ele não tem esse tipo de paciente para ele poder registrar, ele passa um risco no indicador. Por exemplo, o serviço de oncologia. Uma outra mudança que eu até esqueci de passar para vocês, eu não sei se eu respondi. Obrigado. Uma outra mudança que eu gostaria de passar para vocês é em relação ao hospital inteiro. Antes, nós não tínhamos a coleta do hospital inteiro. Então, alguns setores
Hospital de oncologia, hemodiálise, era mais difícil fazer essa coleta. Quando nós unificamos e padronizamos o impresso, foi em todo o hospital onde tem assistência. Onde tem enfermagem paciente, tem esse impresso. Ô, Evelyn, você me colocou a respeito disso. Então, o auxiliar, o profissional, ele faz a notificação e em que momento o enfermeiro, você disse que ele faz uma supervisão em cima desses indicadores. Em que momento essa supervisão é feita? Ela é feita diariamente. 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 Aí, sinalizou lá a notificação, tem uma notificação, e depois disso? Então, depois... Explica para a gente como que é o fluxo disso. O fluxo é assim, foi identificado um problema, né? Houve um erro. O enfermeiro notificou e aí é trazido esse problema para análise. Esse problema analisado, chamados departamentos responsáveis, né? É feita uma análise desse erro de causa e efeito, né? E implantado o treinamento para que não ocorra mais. E os resultados vocês compartilham com a equipe em algum momento? Sim. Nós temos uma reunião de desenvolvimento de liderança todas as quartas-feiras, que também é um outro fator que colaborou para esse funcionário, para esse líder, ter essa tranquilidade na notificação. Porque até o próprio enfermeiro ele ficava receoso. Né? Nossa, é o terceiro erro na minha unidade em menos de um mês, é o terceiro erro em 3 meses, né? Nossa, vão achar que eu estou fazendo uma gestão incorreta. E esse desenvolvimento de liderança, que já é feito já há mais de um ano, ele é feito todas as quartas-feiras. E a gente tem um momento da representação dos nossos indicadores, que a gente chama de KPI. Né? Nós temos os KPIs de cada departamento. E aí é mostrado também os indicadores de qualidade pela Patrícia, né? Muitos deles. E é abordado junto ao hospital inteiro, não só a equipe. É junto ao hospital inteiro. São todos os gerentes nesse desenvolvimento, né? E os enfermeiros. Meu nome é Cristiane, eu sou enfermeira da qualidade do Hospital Municipal aqui em São Paulo. E eu queria saber como você conseguiu estimular a equipe a comunicar, a notificar o quase erro. Então. Porque qual foi o seu segredo? Eu gostaria de levar essa poção mágica lá para o hospital. O segredo, na verdade, é assim, como é o seu nome? Cristiane. Cristiane, na verdade, foi assim, zerar. Porque é difícil você ter um controle de indicador desde 2007. E você acreditar que ele está extremamente correto. E houve uma resistência muito grande a princípio dos enfermeiros. Mas eu faço minha coleta correta. Não está errado a minha coleta. Eu treino a minha equipe, eu faço a minha coleta, eu jogo na fórmula. Isso era feito no departamento. Então, houve uma resistência grande. Então, teve que mostrar para a equipe, quando nós zeramos, você quebra. E é difícil zerar. Até para mim, eu confesso para você que eu tinha um receio a princípio. Eu falei, nossa, eu vou zerar todo um trabalho de tantos anos, né? Não, mas era necessário. Então, nós resolvemos zerar e começar de novo com nova formatação. Que daí que partiu o treinamento. Olha, vocês vão notificar, não vai ter mais punição, porque eles sabiam que tinham. Então, você teve que mostrar a cara, né? E falar para eles com toda a equipe. A parte mais difícil, na minha opinião, eu não sei da Patrícia aí o que ela pode nos dizer, mas, na minha opinião, foi mudar os líderes. Os enfermeiros foram os mais difíceis. Né? Os funcionários aceitaram, porque, a princípio, eu tinha um erro, eu era punido, muitas vezes até demitido. E hoje ela está me falando, né, que eu não vou ser mais. Então, surgiu o ponto de interrogação. No primeiro mês, que foi em janeiro, teve uma notificação mais baixa. No final do mês, começou. Quando eles perceberam que os primeiros, porque tem a rádio peão, né? Acontece numa unidade de internação, mas a UTI está sabendo, o pronto-socorro está sabendo, e eles estão se envolvendo. Eu acho que o grande segredo está em mudar essa cultura, e começar de novo. Mas a questão do quase erro, como que você conseguiu conscientizar o funcionário de que o quase erro, quer dizer, não é uma falha, não ocorreu o erro,
né? Ele antecipou ao erro, houve uma antecipação do erro, e ele parou e falou, não, eu preciso notificar que eu quase peguei um omeprazol no lugar de tramal oral, né? Como que você conseguiu isso? Então, eu acho é a soma de todo o processo. Eu acredito que foi assim uma mudança na gestão do hospital, né? Ela está fazendo, né? É uma mudança geral. A gente não tinha um sistema potente, era um sistema bem simples, que não nos dava nenhum dado. Porque assim, é diferente quando você tem um erro. Eu estava até conversando aqui com o nosso diretor. Quando você tem um erro que acaba envolvendo outro profissional, né? Por exemplo, o médico, quando a gente tem queda no hospital, a gente envolve outras pessoas. Você acaba tendo que levantar aquele problema e resolver de alguma maneira. Quando você tem um problema onde está na mão do auxiliar de enfermagem ou do enfermeiro, muitas vezes o que acontece é eles colocarem debaixo do tapete. Sim. Né? E era colocado, com certeza. Então, assim, eu quero até parabenizar, porque é um grande feito isso daí que vocês, né, conseguiram, né, notificar o erro e o quase erro. Né, porque... O quase erro aumenta. Só para você ter uma ideia, assim, a junção de tudo. Eu acredito que foram várias, não tem uma específica. A gente tem um projeto, é um projeto criado num grupo de trabalho de desenvolvimento, que chama o Projeto Esse Cara Sou Eu, a música do Roberto Carlos mesmo. E que é um projeto que você trabalha 5 minutos, né, com o funcionário antes de começar o trabalho. Então, antes de começar, 5 minutos é muito pouco tempo. É o tempo de você comer alguma coisa, é o tempo de você levar uma medicação, é o tempo de você atender uma campainha. Ele é muito pequeno, mas que não é trabalhado com a equipe. E esse projeto Esse Cara Sou Eu, a princípio, a gente trabalhava alguns valores comportamentais. Por exemplo, sorria hoje, você está feliz? Né? Até alguns enfermeiros faziam frases, davam para os funcionários, cada um abordava de uma forma. Eu acho que iniciou esse projeto junto com essa mudança. Então, eu acredito assim, que a valorização do funcionário, porque o grupo técnico ele é muito distante do que está acontecendo no hospital. Ele não é envolvido, né? As decisões são de cima para baixo. E aí foi mudado esse formato. Nós tivemos uma mudança na gestão e foi uma mudança grande. Assim. Existe um trabalho do RH no desenvolvimento que vai até os setores, que conversa com os funcionários, né? Com uma psicóloga, uma profissional aí psicóloga. Então foi uma junção de trabalhos. E quando eles sentiram assim, acho que vai dar para acreditar neles. Né? E foi feito o teste, a gente tem certeza disso, que o teste deles foi um primeiro registro que foi passando pela Rádio Peão para todo o hospital. Isso. Ao mesmo tempo que tinha a questão da alimentação dos indicadores, nós estávamos no processo de análise do TASI para prescrição eletrônica. Então, o que acontecia? O pessoal, os analistas de sistema, eles estavam nos postos de enfermagem e a equipe também participava de toda aquela evolução. Então, chegou um material errado da farmácia. Antes, lógico, assim, foi identificado na hora que chegou. Então, por que chegou? Então, toda aquela discussão do processo começou a envolver todo mundo. Não foi aquela coisa assim, alguém num grupinho fechado foi lá, desenhou o processo, chegou para a equipe e falou assim, Então, todo esse desenvolvimento, também eu acredito que facilitou para as pessoas assim, verem assim, eu faço parte do processo, eu faço parte dessa análise de melhoria. Então, porque é isso que assim, a gente busca e a gente aprende muito com o CQH. Não adianta o departamento de qualidade estabelecer um fluxo lá fechadinho, bonitinho, chegar lá para a equipe e falar assim, a partir de hoje você segue assim. Então, eu acho que foi uma soma realmente de situações, a mudança do sistema, chamar essa equipe, discutir como que vai ser o processo. Também teve, como a Eve falou, essa mudança também, assim, existe uma equipe de desenvolvimento que trabalha com workshop, que trabalha em loco para entender a dificuldade do funcionário. Então, acho que é uma soma. Né? E assim, isso também não parte do nada. Isso vem há mais de um ano aí, né, a questão do desenvolvimento e liderança, para realmente mudar o paradigma, porque é difícil. Não é simplesmente de um dia para o outro. Mas quando você chama o funcionário para ele participar do processo, ele começa a pensar assim, bom, eu sou importante para dar uma dica. E ele começa, porque eles sabem a chave do negócio.
Né? É engano nosso achar que a gente está com cargo gerencial, em outro departamento, achar que a gente sabe a resposta. Então, quando você começa a mostrar para ele, oh, legal essa ideia, né? O que você acha disso? E você começa a chamar ele para participar. Eu acho que isso começa aí a ser a grande magia do negócio. Ok, obrigada. E, assim, pensando um pouquinho no que eles reclamam, né? Eles reclamam de ter que notificar, corrigir o carrinho de emergência. Eles reclamam de toda atividade burocrática que você coloca. Você faz enfermagem, o prazer é na assistência, né? Ele tem prazer da assistência. E ele reclama muito sobre isso. E quando ele reclama, se você colocar o que nós vimos, né, que foi a metodologia bem simples. Inclusive, quando nós viemos mostrar para a Rosimeire, eu falei, nossa, mas é bem simples, né? Uma planilha de Excel, não tem nenhum segredo. Mas só que ela está sendo registrada. E assim, está conseguindo coletar os dados. É claro que nós estamos caminhando nesse processo. Eu acho que essa mudança de cultura, que eu acho que é o grande segredo. Né? E você treinar também, né? Desculpa. Meu nome é Erondina, eu sou do José Soares Hungria. Quando o funcionário ele faz a identificação no verso, como você trabalha a exposição dele? Ele não se sente exposto diante dos A gente não expõe. Chama o funcionário separadamente para entender como foi o erro. Né? Porque a escrita é como eu mostrei para vocês, ela é bem simples. Mas a assinatura dele, a planilha não fica na unidade com... Fica na unidade. Essa planilha individual, como é que é? Porque não, é uma planilha os outros, as outras indicações é na mesma planilha. Uhum. O nome dele não consta? Consta. Está no rodapé de cada... Mas ele... Não. Não, sabe por que não? Porque, na verdade, todos sabem quando existe o erro. Só a gente que não. Ele não se intimida de ter que fazer uma próxima indicação? Nós não tivemos, por enquanto, esse problema. Nós estamos perguntando isso porque nós não trabalhamos com... Nós vamos começar a alimentar as planilhas a partir desse mês. Certo. E nós não trabalhamos. Eu trabalho no Hospital Penteado. E nós já trabalhamos com os indicadores e a nossa dificuldade justamente é trabalhar essa não conformidade. Uhum. Porque isso, na nossa planilha, nós colocamos para ele que não precisa se identificar e nós temos uma baixa de indicadores. Então, na verdade, ele entendeu que o erro não é só por causa que ele errou. O erro vem de um processo incorreto. Então, exemplo, ele recebeu uma medicação notificada com nome. E, ao abrir a medicação, a habilidade dele e a prática viu que a medicação era de outra cor. Ele falou, nossa, mas essa medicação é uma medicação comum. Ela não causa dano no paciente, é Dramin e Buscopan. Né? E ele viu que estava diferente. Ele puxou a etiqueta de código de barra e viu que estava errado. Então, ele se sente fortalecido porque ele identificou um erro, que não foi dele, foi da farmácia. Né? Então, é a forma com que você encara. Né? Assim, tem que colocar para ele que esse erro é para construir, não destruir. Obrigado. Não estou lendo. Qual a identificação? Os principais motivos. Resposta do Diego? Então, mas qual o nome dele? Diego? Felipe? Bom dia, Diego. Sim, é feito análise desse indicador, né? A gente manda esse indicador para o CQH, mas a gente tem a nossa análise, né? Ele pergunta aqui se é feito algum levantamento de janeiro até agora dos principais motivos que levou a essa conformidade. Os motivos são diversos, eles não são comuns.
ainda nós não conseguimos assim cruzar os motivos. Eles foram diversos, porque como a gente está bem no início, né, janeiro, nós ainda não temos um histórico desse indicador. Os mais comuns é identificação errada da farmácia, erro do processo do sistema, erro de troca de paciente, os duas Maria Aparecida, né? E quase falha seria aspiração, conta, né, fórmulas. Então, tem bastante quase falhas. Então, eles diversificam. O nosso sistema de treinamento, ele é um sistema de treinamento do RH e da unidade de internação. Não seriamente é só o RH que treina, a unidade de internação também treina. Os enfermeiros treinam. E quando tem um assunto que a gente percebe que ele é bem importante e que está começando a aumentar a incidência, a gente solicita esse treinamento global, que daí envolve todos os funcionários da Santa Casa. Então, nós já tivemos, fazem 2 meses, o treinamento de erro de medicação, né? Abordando do começo ao fim. E agora nós vamos entrar no queda, né? Porque nós tivemos alguns casos de queda. Eu não trouxe todos, porque o foco era do quase falha e o erro de medicação mesmo, que são os mais difíceis, né? Mas existe sim essa notificação, inclusive no gráfico. Eu não sei se ele viu. Eu não sei se você viu os últimos gráficos que apresentam o nosso indicador, né? Esse comparativo. Não sei se eu respondi a pergunta do Diego. É aquilo que nós comentamos. Seria o próximo passo do hospital, que seria essa análise mais profunda. Então, assim, dá sim para fazer uma análise mais profunda, jogando todos esses dados, por exemplo, para um Ishikawa, para descobrir realmente mais a fundo ainda o efeito, mas que, na verdade, no dia a dia existe, né, toda essa atuação. Só quando você joga para um histórico de indicadores, isso realmente fica mais fácil de analisar. Então, ainda isso está em andamento. Eu acho que uma coisa importante que a gente não pode deixar de considerar é que tem que ter uma junção muito importante entre a qualidade e a enfermagem. E a gente não tem essa dificuldade. Em alguns hospitais a gente percebe um certo bloqueio, né, dos dois departamentos. E a gente trabalha muito junto, né? A gente faz as coisas muito junto, conversa, troca ideia de indicador, alerta, né? A gente conversa aí, Patrícia, bastante por dia. Eu acho que essa junção dos dois departamentos, ela faz um grande êxito na instituição. Porque o departamento maior das instituições é a da enfermagem, né? E é o corpo assistencial, né? É ele que presta assistência. Então, quando a qualidade está junto com o departamento, ela agrega bastante valor, né? Ela consegue mudar comportamento, mudar as culturas. Caso contrário, cria um problema aí. Mais alguma pergunta? Muito obrigada, Evelyn, pela brilhante apresentação. Vocês viram com instrumentos simples, né? Ela conseguiu fazer muito, que a gente está ali, quanto tempo tentando fazer, né? E ela ficou meio assim, mas Rose, né? A maioria dos hospitais estão apresentando as notificações, né? Informatizados, né? Falei, não, é isso daqui, que ela mostrou, uma coisa simples, uma ferramenta simples, que está dando certo, e que acho que vai ser um modelo para todos nós aqui, tentarmos, né? Aí eu quero que sim, que vocês venham aqui e colocar a experiência de vocês. Então, a Evelyn veio hoje, e quem sabe, né? Mas, Evelyn, eu vou para a próxima, já te convocar. A gente queria o detalhamento, os motivos, os principais motivos dos erros e do quase erros. Pode ser, pessoal? Acho que a gente, para tentar ver o que mais ocorre. E o tratamento. O que vocês estão fazendo ou vão fazer em relação a essas ocorrências. Acho que isso que pegou, né, é mais aqui, tá? E a questão da exposição, é uma pergunta que, assim, a questão da exposição, né, como trabalhar isso.
esse formulário fica na unidade, né? Então, acho que é uma coisa que acho que preocupa muito a gente, né? A questão da exposição. Então, acho que por isso a preocupação dos colegas em relação a isso. Né? Não pode ser, espero que não tenha, né? Tá bom? Gente, parabéns por... Sucesso, né? Evelyn, obrigada. Então, vamos combinar, então, na próxima reunião, eu gostaria que você apresentasse os motivos. Pode ser? E se você quiser complementar com algum outro, de queda, por exemplo, que vocês vão fazer o trabalho, acho que você vai ter mais alguma coisa para nos apresentar. Tá ok? Acho que vai ser um bom para nós. E caso alguma instituição queira apresentar suas boas práticas, sinta-se à vontade, ok? Acho que por hoje é só. Muito obrigado pela participação de todos. Boa viagem para quem, né, retorna ao interior. Eu só queria que os que têm interesse nos grupos de trabalho ficassem aqui, porque eu já elaborei as planilhas dos grupos de trabalho para revisar os indicadores e alguns estão sem, tá? Aí eu queria que, se alguém tem interesse em trabalhar nos grupos, por favor, fiquem para que a gente possa aqui mostrar as planilhas para vocês. Muito obrigada, gente. A palestra será disponibilizada no nosso site na parte de grupos, ok? E a apresentação também ficará dentro de grupos. Um bom dia. Okay.